Saudações judocas, direito desportivo. Hoje nós vamos falar de autonomia do direito desportivo. E aqui a gente precisa entender duas coisas. A primeira é, existe uma hierarquia dentro das leis, tá? Então, por exemplo, no nosso país e na maior parte dos países, a Constituição Federal daquele país é a lei máxima. Nenhuma lei ela pode ir contra a Constituição, que automaticamente ela se torna aquilo que a gente sempre fala, né, que a gente sempre repete, inconstitucional. Ah, tal coisa é inconstitucional. Por que ela é inconstitucional? Porque ela vai contra a nossa Constituição, que é a lei máxima. Não existe uma lei acima dessa, ok? Então, para que o nosso regimento e nossa organização como país funcione bem, nada pode ir contra. Então, não precisa ser só uma outra lei, não. Se você tem um ato que é inconstitucional, que ele vai contra a nossa lei máxima, então esse é o tema mais sério que pode ser tratado dentro de um direito nacional. Mas o direito esportivo, ele é autônomo. Não quer dizer que ele não liga para as outras leis. Ele é autônomo dentre o direito esportivo. Acho que é mais fácil eu mostrar para vocês um pouquinho como que isso funciona, tá? Inclusive, essa autonomia, ela vem da própria Constituição. É a própria Constituição nossa federal, a nossa Constituição de 1988, a famosa Constituição Cidadã, é ela que dá essa autonomia para as instituições no geral, ou entidades administrativas do desporto. Vamos para a tela. Vamos para a tela para a gente ler e entender um pouquinho do que eu estou falando com vocês aqui. Eu estou aqui embaixo agora e vamos lá. Esse texto é tirado diretamente da Constituição Federal de 1988, ok? Então vejam bem, no artigo 217 ela prevê que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um, ok? Então, aqui a Constituição ela garante, em outro local também, mais para frente nós vamos falar disso, que a prática esportiva, tanto aquela formalizada e não formalizada, tanto aquela competitiva quanto aquela não competitiva, ela é direito individual do cidadão, ok? E aqui são observadas algumas coisas. A primeira delas, a autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações quanto à sua organização e funcionamento. Isso é um ponto, assim, senhores, muito fundamental. E a gente vê acontecer em várias áreas esportivas, né? Como que uma entidade esportiva às vezes quer influenciar diretamente numa outra ou diretamente em um clube. Isso não pode acontecer. Os clubes, as associações, elas são independentes, os dirigentes são independentes, ok? O que pode é assim, para que um clube seja filiado a uma entidade desportiva, ele tem que cumprir determinadas regras. Aí é um outro ponto. São duas coisas muito diferentes. A entidade desportiva tem as regras dela, tem aquele conjunto de normas, e aí o clube, para fazer parte, tem que se adequar, ok? Isso é uma coisa. E outra coisa é quando aquela entidade esportiva vai adentrar dentro de uma, adentrar dentro da administração de uma outra. Não é assim que funciona. Para uma entidade desportiva fazer uma coisa desse tipo, ela tem que mudar a lei dela e entender se as suas entidades que fazem parte dela, se elas estão de acordo com essa lei. Se elas estiverem de acordo com essa lei, tudo bem. Se não estiverem de acordo com essa lei, o que a entidade esportiva principal pode fazer é falar com ela que ela não está de acordo. E que ou ela se ajusta ou ela sai. Nunca uma entidade esportiva pode virar e falar assim, não, você tem que fazer isso diferente. Eu vou mudar isso aqui. Não é assim que funciona. Eu não sei se vocês entenderam esse equilíbrio de poder. Qual que é a ordem das coisas? Tá? Aqui nós vamos ter outros elementos que vão fortalecer essa questão da autonomia. Por exemplo, quando a gente fala da destinação de recursos públicos, ela pode ser feita para a promoção prioritária do desporto educacional, ou seja, quando vem dinheiro público
Isso não é o que está muito acontecendo, né? Mas o dinheiro deveria ir direto, em primeiro lugar, para o desporto educacional e aí, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento, né? O tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional, isso é um ponto muito relevante. Isso é um ponto muito relevante que já está previsto na nossa Constituição Federal desde 1988. Entendeu? A gente tem o desporto profissional. O que é o desporto profissional, senhores? É aquele que as pessoas recebem para poder competir, né? E o desporto não profissional. São dois grupos que precisam ser tratados de forma diferenciada. Isso dentro da lei, e não é de agora. Não é da Lei Pelé, é de antes. Tá? Entendam como isso já estava lá na Constituição. A proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. E aí vamos ter o Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva reguladas em lei. Aqui eu já tenho que adiantar, porque essa matéria ela é muito interligada. Eu falei com vocês que o direito desportivo ele é autônomo, né, entre as instituições. Então, por exemplo, a Liga Nacional de Judô, vou dar o exemplo da Liga Nacional de Judô, ela tem que ter a sua organização da sua justiça desportiva dentro dela. E ela não pode ser, ela não é influenciada por outras leis, por exemplo, a Liga Mineira de Judô, ou a Liga Pernambucana de Judô. Elas têm um ordenamento jurídico delas, e esse ordenamento jurídico delas não pode ir no ordenamento jurídico da Liga Nacional. Eles não dependem, ok? Um do outro. Perfeito? Eles estão... A Liga Estadual, por exemplo, ela tem que estar adequada ao que diz o organograma jurídico da Liga Nacional. Mas a Liga Nacional não pode interferir dentro da Liga Estadual. Vocês entendem isso aí? Ela só pode virar para a Liga Estadual e falar assim: Liga Estadual, você está de acordo com as nossas regras. Pode funcionar bem. Liga Estadual, você não está de acordo com as nossas regras. Ou você se regula ou você sai. Eu não sei se vocês entenderam esse formato. O que está dizendo isso é o próprio inciso primeiro aqui. Tá? Do parágrafo 4º, né? E aqui fala que o próprio Poder Judiciário, deixa eu ir mais além. O próprio Poder Judiciário não pode ser acionado antes de ser acionado o direito desportivo daquela entidade, ok? Então, o Poder Judiciário só será acionado se esgotarem as instâncias da justiça desportiva. Perfeito? O inciso 2º diz que essa justiça desportiva também terá um prazo máximo de 60 dias, contados na instalação do processo, para poder já proferir a decisão final, ou seja, para evitar essa morosidade que existe, por exemplo, no direito normal que a gente conhece, né? Nas instâncias do direito penal, civil, etc. Direito trabalhista, é tudo muito lento, né? Então a justiça desportiva ela tem 2 meses para poder resolver, ok? E o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social e a proteção e incentivo às manifestações desportivas. Isso aqui está repetido, né? Então tá. O poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. São 3 incisos aqui relevantes, ok? Que explicam um pouco dessa questão da autonomia, ok? Então, basicamente, o direito desportivo, ele é de cada uma das entidades de administração esportiva, ele é autônomo por si só. Dentro dela. Então essa é uma característica muito importante. Vamos confirmar isso com a Lei Pelé, que é a lei hoje a principal lei esportiva, né, no Brasil. No artigo 23 ela diz que os estatutos ou contratos sociais das entidades de administração do desporto, aqui esses contratos sociais vocês deixam marcado aqui, que a gente vai entender isso mais lá para frente, ok? Elaborados de conformidade com esta lei deverão obrigatoriamente regulamentar, no mínimo, 1. Instituição do Tribunal de Justiça Desportiva nos termos desta lei. Ok? Então aqui
lá no artigo 23, já demonstra que ou o contrato ou o estatuto que formam uma entidade de administração do desporto, precisa já falar do Tribunal de Justiça Desportivo. Okay? E lá no artigo 50 diz: a organização, o funcionamento e as atribuições da Justiça Desportiva, limitadas ao processo e julgamento das infrações disciplinares e as competições desportivas, serão definidos nos Códigos de Justiça Desportiva, facultando-se às ligas constituir seus próprios órgãos judiciantes desportivos com atuação restrita às suas competições. Ou seja, uma liga, ela pode, por si só, constituir seu próprio órgão judicante desportivo, ok? Ou seja, ela pode criar o Tribunal de Justiça Desportivo dela com atuação restrita àquela organização das competições daquela liga. Vocês estão entendendo? Isso é absolutamente importante vocês entenderem. Então ela pode ser, ela só funciona naquele âmbito, né? Então, por exemplo, a competição estadual que é feita lá no Rio de Janeiro, numa liga, ela funciona, as leis daquela liga vão funcionar naquela liga, ok? Se tiver uma outra competição, por exemplo, no mesmo Rio de Janeiro, numa outra liga desportiva, as leis podem ser diferentes, ok? Mesmo, por exemplo, as duas sendo filiadas à Liga Nacional de Judô. É muito importante a gente entender isso aí. Por fim, direito desportivo no Brasil. Características importantes. Ele é autônomo em relação aos demais esportes. Ficou claro isso aí, né? Ele é independente em relação ao sistema jurídico vigente no Brasil, não independente às leis nacionais. Então, é importante vocês entenderem isso aí, porque o direito desportivo, eu não posso ir... Se existe uma organização, se a entidade do desporto ele tem um tribunal de justiça, eu preciso ir resolver o meu problema nele, no Tribunal de Justiça Desportivo primeiro, ok? Primeiro eu vou lá, resolvo lá, e depois, se eu não conseguir uma resposta lá, aí eu vou para o direito jurídico, o direito civil, o direito penal, o direito trabalhista, só depois de esgotar o Tribunal de Justiça Desportivo, entenderam? Por isso que ele é independente nisso aí. Ele tem ali, ele dá a decisão e a decisão dele ali é final. Ela pode ser contestada? Pode. Pode no direito comum, né? Mas só depois de esgotado o direito esportivo. Entenderam? Mas aqui deixa muito claro também nesse ponto. Ele não é independente às leis nacionais. Não pode vir dentro daquele ordenamento da justiça desportiva daquela liga, por exemplo, não pode vir falando um negócio que é contra a Constituição, por exemplo, tá? Ele é gerido e mantido individualmente por cada uma das instituições, tá? E ele segue o princípio da tipicidade desportiva, ou seja, só há um evento, só há aqui só pode, deixa eu ser mais claro nessa explicação. Ele só pode tratar daquilo que está escrito, né? Então, o princípio da tipicidade desportiva é isso. Tem que estar tipificado ali, ele tem que estar claro ali que aquela ação é passível de uma punição, por exemplo. Okay? Então tem que estar tipificado ali aquela ação que é passível de uma resposta. Entenderam bem? Isso é muito importante. Senhores, é isso. Já até me enrolei, acho que me empolguei demais aqui, tentando dar para vocês a explicação mais simples possível. Mas é um termo muito importante. Autonomia entre as entidades, autonomia de cada uma das entidades para a organização das suas leis desportivas. Essas leis não podem ir contra as leis nacionais, mas elas são, entre aspas, independentes. Tá? E para que exista algum tipo de julgamento, precisa ter uma tipificação daquilo ali. Senhores, é isso. Seguimos em frente. Forte abraço. Até a próxima aula.